Se a obra inteira de um palácio monumental congela do nada, a nossa primeira intuição é, procurar o erro lá no topo da cadeia alimentar, né? Com certeza. A gente logo culpa o arquiteto que errou a planta ou, sei lá, o investidor que cortou o financiamento no meio do caminho. Exato. Mas e se a paralisação acontecer simplesmente porque o operário, sabe aquele sujeito que é responsável apenas por misturar a argamassa lá na base do andaime? Aquele que ninguém vê. Isso. E se ele decidiu cruzar os braços? Ele olhou para cima, viu a grandiosidade da obra toda, olhou para o próprio balde de cimento e concluiu que, o trabalho dele é tão minúsculo que não faria diferença nenhuma. Nossa, é uma imagem muito forte. E o detalhe é que não existe fundação forte sem essas peças menores operando no máximo delas, né? Pois é. Sem a argamassa, o tijolo não fixa, a parede não sobe e, bom, o palácio inteiro vira só uma fantasia no papel. E é exatamente essa lógica implacável por trás do documento histórico e teológico que a gente está trazendo para a nossa investigação de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E olha, o que a gente tem nas mãos subverte totalmente a nossa noção contemporânea de hierarquia de importância. Porque a gente é massivamente condicionado a valorizar só o topo da pirâmide, né? O design, a genialidade. O trabalho diário e silencioso é visto quase como um castigo. E é isso que torna o mergulho de hoje tão peculiar. A gente vai analisar um material que é incrivelmente denso, datado curiosamente do dia de hoje mesmo, 18 de março. O autor é o instrutor bíblico Cícero da Conceição Nunes. E o que ele construiu aqui não é tipo um devocional simples para ler de manhã. É uma arquitetura complexa que costura meditações clássicas de uma autora cristã, a Ellen G. White. Textos lá de 1888, certo? Isso, textos de 88 e compilações de 2008. E ele pega isso e cruza com projeções escatológicas de alcance geopolítico gigante. É uma jornada em tanto. E antes da gente dar o próximo passo, só um aviso rápido, mas super importante para quem está acompanhando a gente. O nosso objetivo aqui não é validar e nem refutar as posições religiosas ou proféticas desse texto, tá? Perfeito. A nossa missão é puramente dissecar mecânica dessas ideias. A gente quer entender como esse autor conecta, a rotina mais banal do indivíduo a eventos apocalípticos globais. O texto sai da importância de bater cimento numa obra para chegar no conceito de um domingo verde global e leis econômicas digitais. É essa maluquice estruturada que a gente vai desempacotar hoje. E para decifrar como essa mente teológica faz esse salto, a gente precisa começar pelo micro, pela fundação da responsabilidade individual. Então, ele começa resgatando Eclesiastes, né? Capítulo 9, versículo 10. Exatamente, que é uma instrução super pragmática. Basicamente diz que tudo que vier à mão para fazer tem que ser feito com toda a força. E ele liga isso direto à parábola dos talentos. Espera aí. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a leitura moderna que a gente faz da palavra talento é quase sempre ligada a uma performance muito excepcional. Total. Hoje talento é dom. Quando se fala em talento, vem à mente o gênio do Vale do Silício, a estrela pop lotando estádio, o atleta olímpico, sabe? É algo reservado para uma elite. E o texto bate de frente com essa elitização. Ele expande o conceito de talento de um jeito que chega a ser bem desconfortável para a nossa cultura atual de alta performance. Desconfortável como? Para ele, talento não é ganhar na loteria genética. Ele lista as nossas afeições diárias, a posição social, a nossa esfera de amizades. Sério? Até as amizades? Até as amizades e simpatias. Até a saúde física entra como capital investido pelo Criador. A tese é que não existe trabalho insignificante. Deixa eu ver se entendi a implicação prática disso. O que ele diz é que ninguém pode usar a desculpa de não ser incrível para fugir da responsabilidade. Eu não nasci rico, ou eu não sou um palestrante brilhante, então não posso mudar o mundo. Ele critica muito quem age pelo medo da insignificância, sabe? Essa coisa de buscar o palco, os likes, para provar que tem valor. Tentando fugir do balde de cimento a todo custo. Exato. Pensando nisso, me vem à mente uma analogia que talvez traduza isso para quem nos ouve. Imagina um smartphone de última geração, desses bem caros. Todo o marketing é focado no processador neural,
na tela de alta resolução, no conjunto de câmeras. Os grandes talentos, digamos assim. Isso, os talentos que vendem o aparelho. Mas lá dentro tem um minúsculo conector de cobre. A função dele é só fazer a ponte da bateria para a placa-mãe. Ninguém vê. Mas se aquele pedacinho de cobre falhar porque se achou insignificante perto da câmera, O aparelho inteiro vira um peso de papel inútil. a energia não passa. Nossa, perfeito isso. Mas o documento exige reverência pelo conector de cobre. O que é fascinante aqui é como ele se apoia nas cartas de Paulo e Pedro. Eles descrevem a comunidade não como uma escada corporativa, mas como um corpo vivo. O serviço para o bem comum não é para ganhar status, é puramente gratidão. A motivação interna muda de figura. Mas aí a gente esbarra num problema colossal. Qual? Se cada indivíduo tem esse conector interno e precisa usar isso ao máximo, como a gente tem certeza de que está mandando a energia para o lado certo? Porque, convenhamos, uma boa intenção pode muito bem dar um curto-circuito na placa-mãe inteira. Sem dúvida. Alguém tente definir as regras do jogo. Exatamente. E é nesse ponto que o texto sai da autoajuda e mergulha de cabeça na teologia pesada, sobre a relação entre a graça e a lei divina. É uma simbiose, na verdade. O autor diz que a graça é o resgate, a porta de entrada imerecida. Mas a lei é tipo o trilho de aço que mantém o trem na direção certa. E se o trem ignorar os trilhos porque acha que só a boa intenção já basta? Aí o autor usa uma palavra grega fortíssima, anomia. Anomia, ausência de lei. Exato, quebra da norma. Ele diz que a mera boa intenção não tem valor jurídico para o divino. E usa a história de Caim e Abel lá do Gênesis para ilustrar. Caim teve a intenção de adorar, fez um altar, levou frutas, esteticamente devia ser até mais bonito. Mas a oferta foi rejeitada porque era baseada no gosto pessoal do Caim, né? Não na regra do sacrifício que já tinha sido estipulada. Exatamente. Adaptar a regra universal para o próprio gosto é a pura anomia. Não é a obediência a Deus, é usar o nome dele para obedecer a si mesmo. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu estava lendo o material, navegando por Gênesis, Isaías, e do nada... Kelsen? Isso, Hans Kelsen, o arquiteto do positivismo jurídico do século XX super secular, o autor solta um nullum crimen, nulla poena sine lege. Não há crime nem pena sem lei prévia. Mas qual é o sentido disso? O que faz um autor religioso pegar uma teoria de jurisprudência humana, feita para tribunais civis para tentar explicar o juízo final de Deus? Parece água e óleo. Num primeiro olhar parece mesmo, mas o arcabouço lógico dele faz todo sentido. Ele está construindo a base da legitimidade do juízo divino. Pensa num juiz hoje. Ele não pode mandar prender alguém na rua só porque achou a roupa da pessoa feia. Tem que ter uma lei escrita dizendo que aquilo é crime. Julgar sem lei prévia não é justiça, é ditadura. Seria um tribunal de exceção, que muda a regra dependendo do humor de quem está no poder. Exato. E o autor aplica esse mesmíssimo rigor ao tribunal de Deus. Para o julgamento final ser justo, ele precisa de uma constituição clara. Ele usa o profeta Malaquias, capítulo 3, que diz que Deus não muda. A lógica dele é, se o legislador não muda, a lei dele é uma constituição inalterável. Então ninguém vai poder ser julgado por um tribunal cósmico que altera a regra do campeonato aos 45 do segundo tempo. Precisamente, a Constituição Celestial é fixa, e entender isso é vital para entrar no clímax do argumento dele. Porque se a lei é inalterável, o epicentro do conflito do mundo passa a ser qualquer tentativa humana de reescrever ou rasurar essa lei. E agora que a nossa investigação dá uma guinada incrível. A gente sai do operário do cimento e entra na geopolítica profética. Sim, o texto mapeia os grandes impérios usando Daniel e Apocalipse e foca diretamente em Roma. Roma imperial e papal. Ele aponta para o imperador Constantino, lá no ano 321 d.C., e argumenta que foi ali que rolou a primeira emenda inconstitucional. Onde o Estado mudou o dia de descanso bíblico, o sábado, para o domingo, o dia venerável do sol. Só que ele não trata isso como uma curiosidade de calendário antigo. Ele traça uma linha reta, do século IV até legislações muito mais recentes, as chamadas Blue Laws nos Estados Unidos. As famosas leis azuis.
E para quem não sabe como elas eram brutais, a gente não está falando de uma sugestão amistosa para ir para a igreja. Eram leis estaduais de ferro que duraram até o século XX. O comércio era proibido aos domingos, viagens, lazer, tudo censurado pelo Estado. A polícia multava e prendia as pessoas para forçar um comportamento religioso coletivo. Só que um autor observa que essas Blue Laws eram analógicas. Como assim? A polícia tinha que ir a cavalo ou a pé para ver se o padeiro estava assando pão. E o aviso do texto é que essas leis foram só um ensaio. Ele prevê a volta de legislações coercitivas globais, mas com uma roupagem que o mundo moderno ia aplaudir. E aí ele introduz o Domingo Verde. O Domingo Verde. Essa inversão de expectativas é o que me pegou. Porque hoje, no meio da crise climática, se alguém propor um dia mundial de descanso absoluto para a biosfera, sem emissão de gases, sem carros, sem voos, soaria como algo super progressista e necessário, concorda? Completamente. Uma política racional para salvar o planeta. Mas a lógica interpretativa do texto identifica esse bem comum ecológico como o cavalo de Troia perfeito. Para a marca da besta de Apocalipse. Isso. A perseguição não começaria com alguém mandando você adorar uma divindade. Começaria com, olha, fecha o negócio no domingo pela sobrevivência da espécie. A ecologia seria o veículo secular para impor uma lei religiosa. Ele ainda coloca potências como os Estados Unidos, descritos como a besta que surge da Terra, usando a hegemonia econômica para forçar isso. Mas o que amarra isso à nossa realidade crua de hoje é a logística. Como um governo obriga 8 bilhões de pessoas a pararem a vida num domingo? Apocalipse 13:17 dá a resposta dele. Que é não poder comprar nem vender sem autorização. E o autor liga isso direto aos sistemas econômicos digitais de hoje. As CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais. A gente está vendo o fim do papel moeda, né? E uma CBDC não é igual ao dinheiro no aplicativo de um banco privado. É um dinheiro programável. É aí que o negócio fica assustador. O código da moeda permite que a autoridade determine não só o quanto se tem, mas onde e como o dinheiro pode ser gasto. E isso muda o jogo. Porque se alguém decidir, por princípio de consciência, honrar o dia de descanso bíblico e precisar trabalhar no tal Domingo Verde decretado pelo governo para sustentar a família, o Estado não precisa mandar a polícia na porta. Não gasta um centavo com recurso físico. Exato. Um algoritmo muda o status da pessoa para não conformidade e desliga a carteira digital. Ela vai na farmácia e o cartão não passa. Voltando à analogia, o conector de cobre falha não porque quebrou, mas porque o fabricante cortou a energia remotamente. Uma infraestrutura digital que transforma uma profecia milenar de controle absoluto num problema prático de engenharia de software hoje. E diante dessa guilhotina financeira, eu confesso que eu esperava que ele fosse sugerir um manual de guerrilha, sabe? Tipo, estoquem comida e fujam para as montanhas. Mas ele vai para o extremo oposto. Totalmente. Ele rejeita qualquer levante bélico ou reforma política. A solução é puramente a resistência inabalável da consciência individual. Ele volta a Daniel falando da pedra cortada sem auxílio de mãos que destrói a estátua dos impérios. A intervenção dramática da volta de Cristo. Isso, a única coisa capaz de estilhaçar esse sistema. Uma conclusão teológica gigantesca. Mas para a gente encaminhar para o final, se a gente tirar a lente religiosa desse documento, a infraestrutura técnica e legal de controle que ele descreve já está sendo construída ativamente por nós, agora, no presente. E como a história mostra, essas arquiteturas de vigilância quase nunca são vendidas como ditadura. São vendidas como conveniência, segurança ou a única solução para uma emergência global. Sempre pelo tal bem maior. E essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para quem nos ouve, independentemente das crenças de cada um. No momento em que a sobrevivência econômica do planeta for programável por algoritmos estatais, seja para conter crise climática, sanitária ou até polarização, o que vai sobrar para proteger quem quiser discordar pacificamente? É a grande questão. Como as nossas democracias vão garantir que essa ferramenta de poder cirúrgico não sufoque uma minoria de consciência? Se o controle financeiro total virar a chave para a paz social da maioria, a dissidência simplesmente deixa de existir sem que nenhum tiro seja disparado.
É uma encruzilhada silenciosa, né? Entre o conforto da tecnologia limitada e a preservação do livre-arbítrio. Uma reflexão fortíssima para fechar. É isso. Fica o convite para quem acompanha a gente manter a mente aberta aos detalhes sutis que ligam as fundações básicas à arquitetura do mundo que estamos construindo. Um abraço intelectual, mantenha um senso crítico afiado e até a nossa próxima investigação.